Bom, pessoal, vamos então começar aqui com a aula 4. Deixa eu só apagar esse plot aqui que a gente fez na última aula. Dar uma diminuída aqui, certo? Para a gente conseguir ver melhor. Então vamos lá, o que que a gente vai ver nessa aula? Data frame, que a gente já estava vendo. Índices e gráficos com o ggplot 2. Sim, vamos finalmente aprender aí a mexer com o ggplot 2. Então vamos lá. Criando um data frame. Então vamos lá, exemplo. Exemplo clássico do aluno lá que eu criei, né? Então vamos dar um print aqui. Então tá aí o data frame aí com cinco linhas e quatro colunas, certo? Então, qual que é a diferença, para ser bem sincero para vocês, qual que é a diferença da matriz para o data frame? Nenhuma. A diferença da matriz para o data frame é que a matriz só aceita números. O data frame aceita booleano, aceita complexo, aceita nome, aceita fator, aceita letra, enfim, tudo. Essa é a diferença, galera. Essa é a diferença. Entendendo isso, você sabe diferenciar o que que é uma matriz do que é um data frame e sabe falar o que que um data frame é, né? O data frame nada mais é do que uma tabela com características variadas. Então, aqui a idade dos alunos 1 e 2, né? Porque a idade do primeiro aluno, né? A idade do primeiro aluno, alunos 1 e 2, tá certo. Aqui da cat, print a nota dos alunos, todas as notas. Por que que isso aqui é importante? Galera, isso aqui a gente vai usar muito em machine learning. Como a gente especifica uma coluna no data frame? Por exemplo, alunos. Como a gente quer falar daquela coluna, é só a gente colocar o dólar, vai aparecer aqui pra gente, ó. Sabe por que isso vai ser muito importante? Porque quando a gente for treinar, por exemplo, no algoritmo, onde a gente vai ter. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Observem o seguinte: na nossa mão, a gente tem 5 dedos, certo? 5 dedos. Vamos supor que a gente vai fazer um tipo de machine learning onde a gente quer estimar a altura do polegar através dos outros 4 dedos. Ou seja, para passar para a máquina, a gente não vai poder passar a altura do quinto dedo, só dos 4 primeiros, entendeu? Para então ela fazer lá o machine learning, o aprendizado de máquina, e tentar estimar qual que é a altura do polegar. Mas então a gente não pode passar a altura do polegar, então a gente tem que limitar o data frame. A gente não pode passar os cinco colunas de uma vez, a gente tem que colocar quatro. E para isso a gente vai usar o dólarzinho, entendeu? E a gente pode fazer o dólar também com os operadores aritméticos. Quais são os operadores aritméticos? Barra, é, divisão, é, multiplicação, por cento, módulo, e é igual a end, diferente, igual, ou exatamente, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. E tem esse aqui também, ó. Peraí. Não consigo fazer ele, galera. Foi mal. Mas tá, esses são os operadores aritméticos que a gente tem, tá? Gravem aí. Então vamos lá, alunos com nota boa, nome dos aprovados, print. Agora vamos fazer a visualização com o ggplot. Vamos lá instalar o ggplot já está instalado. Vamos chamar ele. Chamamos.
Galera, como que funciona o ggplot? Como que funciona gráficos? O ggplot em específico, ele funciona da seguinte forma. Você vai passar o data frame primeiro, vírgula. O AES, esse AES, é o eixo do gráfico. Então você vai passar AES, aí o X, que é o eixo das abscissas. Você vai chamar de nome e o eixo das ordenadas, que é o Y, você vai chamar de nota. E o fio é como se fosse o preenchimento. É fio mesmo, fio de preenchimento. A gente vai preencher como aprovado. E no ggplot, a gente pode, assim como o dplyr permite que a gente use esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui no dplyr, o ggplot permite que a gente use o mais, o maisinho. Então, mais, aqui a gente vai chamar o geon underline col, porque a gente quer criar um gráfico de barras. Então vai ser um gráfico de barras, por isso que é o geon.col. Depois a gente vai ver aqui que tem o geon underline point, que vai gerar um gráfico de pontos. E aqui labs não é nada mais do que labels, ou seja, títulos. Então a gente coloca aqui título igual a nota dos alunos, que vai ser o nome do gráfico, vai ficar em cima do gráfico aqui. No eixo X a gente vai colocar nome e no eixo Y a gente vai colocar nota. E esse theme minimal, a gente pode colocar gray aqui também, se eu não me engano, gray tem. Tem o gray também. Vamos fazer ele aqui com gray e depois vamos fazer ele com minimal para vocês verem. Então olha só esse gráfico, o jeito que ele ficou. Vamos subir aqui. Olha só como ele ficou, que gráfico bonito, ó. Então aqui tem o nome dele, nome dos alunos, no eixo Y a nota, no eixo aqui, deixa eu subir aqui, no eixo X o nome e o fio, ele escolheu duas cores aqui, porque só são duas, para falar quem está aprovado e quem está reprovado. E colocou até uma legenda aqui, ó. E se a gente mudar esse tema para minimal? Vamos ver o que acontece. Minimal. Viu? Não acontece muita coisa não, só muda o fundo aqui. Que o fundo fica, olha só, para vocês verem aqui, ele fica com umas grades aqui, umas gradezinhas. Mas nada demais. Então agora eu vou fazer um gráfico de pontos agora. O que que muda nesse gráfico? O tamanho do ponto, que a gente vai dar como 4. E vai ser nota pela idade. Em vez de ser nota e nome, vai ser idade e nota, porque é ponto, né? Ponto não tem como fazer por barra. Então, olha só, a Ana ficou aqui, idade 21, nota 8,5, então ela está aqui num ponto. Entenderam? Então, muito simples, muito tranquilo. Agora a gente vai para aula extra. Para aula extra aqui. Don't save. Vamos aqui para a última aula extra, tá? Para vocês aprenderem aí tudo certinho. Que é mexer com data e tempo no R. Sim, galera, tem como mexer com data e tempo no R, tá bom? É bem tranquilo. Bom, você usa o sysdate. Então hoje é igual a sysdate. Então vamos ver se a gente. Vamos fazer aquele negócio lá, vamos limpar aqui. Porque olha só, já acumulou 380 megabytes aqui de sujeira. Então vamos limpar. Então lá o hoje aqui. Hoje, então são 2025, dia do mês 6, dia 15. É Universal Time Channel, né? Acho que é Channel. UTC. Hoje é. Hoje. Hoje que ele imprimiu aqui é... tá meio errado, né? Agora vamos fazer completo. Sys time. Então agora é a hora. Então que horas são agora? 17, 18 e alguma coisa. Tá vendo? Não é muito bem exato. Isso aqui é bem nebuloso. E sim, a gente pode criar assim como a gente falou lá que tinha o as numeric, as array, as complex, as character, as complex. A gente tem o as date também. Então a gente pode passar aqui esse como data de aniversário, entendeu? Então formatando dados. Como que a gente formata uma data como dia, mês, ano, que é o formato brasileiro? Assim, ó. Formate hoje.
Então, olha lá, ficou certinho no nosso padrão, tá vendo? É só colocar porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y maiúsculo. E se a gente quiser só ver o ano, 2025, tá vendo? Então, ó, dias vividos é hoje menos aniversário. Dia desde o nascimento, 8.932 dias. É, galera. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora só para ver? 8.932 dias. Vamos supor que todo ano tenha 365 dias. Então, realmente a minha idade bateu certinho aí, ó. Deu 24, aproximadamente 24 anos, se a gente considerar isso aqui talvez ali quase como meio mês, né? Porque é ponto 50. Então a gente está quase no meio do mês aí, digamos. Então deu certinho, né? Pra vocês verem como que é. E a gente pode usar condicionais também, ó. Condicionais aqui. Hoje é depois do seu aniversário. Eu usei um condicional. E a gente pode criar sequências. Como assim sequências? Então a gente pode criar uma sequência, a gente coloca sec. Então assim, from hoje, by one day, length of 7. Por quê? Por que 7? 7 dias da semana. Então a gente coloca próximos 7 dias. Print futuro. Olha os próximos dias aí que ele printou. Ele foi contando um dia a cada dia, naquele formato de tempo. O hoje, que a gente formatou. E a aula extra aqui de operadores, que eu fiquei de falar para vocês. O que que é um operador? Então, tem esse operador de atribuição, que é o setinha, ou igual. Os dois funcionam da mesma forma. A soma é o maisinho, a subtração é o menos, a multiplicação é o asterisco, a divisão é a barrinha, a potenciação é o circunflexo e o módulo é o porcentagem, certo? E operadores de comparação. Comparação, a gente tem o igual como é, dois iguaizinhos, o diferente como o diferente, o maior como maior, o menor igual ou maior igual, e os operadores lógicos, que são os booleanos, ou é true ou é false. E aqui os lógicos, né? Então, quando você coloca a exclamação em alguma coisa, quer dizer que você está falando aquela coisa não, não aquela coisa. Quando você coloca essa barrinha aqui, que eu não tenho, infelizmente, no meu teclado, você está falando ou. Então, você está falando X ou Y. E quando você coloca o Ezinho comercial, você está falando X e Y. Entendeu? E essa é a aula, pessoal. Essa aula foi bem mais curta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários, tá? Fiquem com Deus. Deixa um like, curta, se inscreva, compartilha com os amigos. Se sobrar aquela dúvida, quiser que a gente desenvolva algo mais profundo assim, vamos fazer uma aula aí de desafio. Que tal a gente fazer a próxima aula como um desafio do que a gente aprendeu até agora? Pode ser?